Olá! As aulas dessa semana são provavelmente as aulas mais abstratas da disciplina de Geometria Analítica. Veremos nessa aula as definições de combinação linear e dependência linear, e na próxima veremos as definições de conjunto gerador e base. Se você achar as definições complicadas de entender na primeira vez que vir, tudo bem, é normal. Mas paciência que aos poucos você vai se sentir confortável com esse conteúdo. E é importante você aprender agora porque esses assuntos são muito usados na disciplina de álgebra linear. Olha que legal, nossa aula já começa com exercícios, mas são exercícios de conteúdo anterior, sobre sistemas lineares. Não se assustem com os nomes das letras C1, C2 e C3. Se você sabia resolver com x, y e z, vai saber com essas também. Pausem o vídeo e classifiquem esses 4 sistemas lineares. Vamos lá. Note que o exercício pediu apenas para classificar os sistemas, não foi pedida a solução. 2 deles são SPI e 2 deles são SPD. Não apresentaremos as soluções aqui. Se você não sabe resolver, volte para as aulas de classificação e resolução de sistemas lineares. E anote numa folha esses sistemas com suas soluções. Precisaremos deles depois. Olha que divertido! Mais exercícios. Pausem o vídeo e resolvam esses 2 sistemas lineares. Vamos lá. O primeiro sistema é impossível, então não possui solução. O segundo sistema é possível determinado e sua única solução é C1 igual a 1 e C2 igual a 2. Como antes, anote numa folha esses sistemas e suas soluções. E os exercícios não acabaram. Pausem o vídeo e encontre soluções sobre A no primeiro e sobre A, B e C no segundo para que os sistemas possuam solução. Vamos lá. No primeiro, a resposta é A igual a menos 1 e no segundo a resposta é que o sistema é sempre possível, independentemente dos valores de A, B e C. Anote esses sistemas e suas soluções também. A aula de hoje vai usar esses resultados. Se você não sabe como resolver os exercícios que foram apresentados aqui, é recomendável que você volte para a parte de sistemas lineares para depois assistir a essa aula. Começamos oficialmente a aula com uma pergunta. Quais novos vetores você consegue criar a partir de um único vetor V? Você pode usar as operações e os números reais. Bom, o máximo que você consegue fazer nessa situação é multiplicar V por números e gerar múltiplos de V. Por exemplo, 2V menos 3V e o vetor nulo. E se você tentar somar 2 desses vetores criados, você também obtém novamente um múltiplo de V. Em resumo, a forma geral de vetores que você consegue criar são todos os múltiplos de V. Vamos refazer a pergunta agora com 2 vetores V1 e V2. Você pode usar esses 2 vetores, os números reais e as operações. Como antes, você consegue gerar os múltiplos de cada um deles. Mas agora você também pode somar esses múltiplos de V1 e V2 para obter novos vetores. Por exemplo, os vetores 3V1 menos 5V2 e V1 mais V2. A caracterização genérica desses vetores é o número vezes V1 mais o número vezes V2. Perceba que nessa caracterização estão incluídos os múltiplos de cada um deles. Basta escolher o número que multiplica o outro como zero. Vamos insistir na pergunta, agora com 3 vetores. Se você pegou a ideia, você deve ter percebido que a resposta genérica aqui é um número vezes V1 mais um número vezes V2 mais um número vezes V3. A pergunta natural agora seria para 4 vetores, mas como isso não acabaria nunca, faremos a pergunta para uma quantidade arbitrária de vetores. Que novos vetores conseguimos criar a partir de uma lista de n vetores e das operações? A resposta não tem tanto segredo, basta seguir o padrão anterior. Multiplicamos cada vetor por um número genérico e somamos tudo. Vamos ver um exemplo. Nosso objetivo é gerar 3 vetores usando os vetores V1 e V2. Nós podemos dar uma de preguiçosos e gerar os 3 mais fáceis, que é o vetor nulo, o próprio V1 e o próprio V2. Não está errado, foi feito o que o enunciado pediu. Mas para praticar um pouco, vamos gerar mais alguns. Por exemplo, os vetores menos 5, 1 e 3, menos 3 podem ser gerados, pois o primeiro é igual a 2V1 menos 3V2 e o segundo é igual a menos 2V1 mais V2. Nesse exemplo, vemos que o vetor U igual a 1 menos 1, 1 pode ser gerado pelos vetores V1 e V2, pois é igual a 2V1 mais V2. Nesse segundo exemplo, o vetor U não pode ser gerado a partir do vetor V. Como vimos, um único vetor gera apenas seus múltiplos, mas U não é múltiplo de V. Também é claro que o vetor nulo só pode gerar o vetor nulo. A primeira parte dessa aula vai ser sobre isso, saber quando um vetor pode ou não ser gerado a partir de outros. Mas antes daremos um nome bonito para isso. Fixemos uma lista de n vetores, todos em R2 ou todos em R3. Todo vetor que é soma de múltiplos de V1 a Vn é chamado de combinação linear de V1 a Vn. A definição, apesar de parecer abstrata, é basicamente as contas que fizemos nos exemplos anteriores. Olhe só esse exemplo. É o mesmo que vimos antes que estava escrito com a palavra gerar. Ele foi simplesmente reescrito com a nova nomenclatura de combinação linear. Se é o mesmo enunciado, então também tem a mesma resposta. Todos esses vetores aqui são combinações lineares de V1 e V2. Os outros 3 exemplos que vimos também podem ser reescritos usando a nova nomenclatura. No primeiro, o vetor U é combinação linear de V1 e V2. No segundo, o vetor U não é combinação linear de V. E o terceiro diz que o único vetor que é combinação linear do vetor nulo é o próprio vetor nulo.
Agora vamos ver um exemplo mais elaborado. Recebemos um vetor u e a pergunta é se ele é ou não combinação linear dos vetores v1, v2 e v3. O que vamos fazer aqui é trocar o enunciado do exercício por um equivalente até que se obtenha um problema que nos seja familiar. Prestem bastante atenção que vamos manter a pergunta em cada problema para saber o que fazer posteriormente. Saber se U é combinação linear é saber se ele pode ser escrito como soma de múltiplos dos vetores v1, v2 e v3. Assim, a pergunta equivalente é se existem números C1, C2 e C3, de modo que C1v1 mais C2v2 mais C3v3 seja igual a U. Até o enunciado anterior, não tínhamos trocado os valores dos vetores. O que fizemos aqui foi apenas isso. Nesse próximo enunciado, fizemos as contas do lado esquerdo da igualdade. O que temos do lado esquerdo são números multiplicando vetores e soma de vetores. Ao multiplicar C1 por 201, basta multiplicar C1 em cada entrada. O mesmo para os outros dois vetores. Depois basta somar tudo. O resultado final é o vetor que tem 2C1 mais C2 na primeira entrada, menos 2C2 menos 2C3 na segunda, e C1 menos C2 menos 4C3 na terceira. Se você não entendeu, dê uma pausa no vídeo e faça essas contas. A próxima passagem é a troca de uma igualdade de vetores para igualdades numéricas. Já fizemos isso na aula passada. Uma igualdade de vetores em R3 é o mesmo que 3 igualdades numéricas, uma em cada coordenada. Nessa etapa, nós trocamos o problema do mundo vetorial para o mundo de sistemas lineares, e agora estamos no mundo conhecido. Traduzindo o que significa saber se existem C1, C2 e C3 tais que as equações sejam satisfeitas, isso é equivalente a perguntar se o sistema tem ou não solução, algo que fazemos quando classificamos o sistema. Agora pegue suas anotações do início da aula para ver que a classificação desse sistema é SPI. Como a pergunta é se tem ou não solução, e SPI é um sistema possível, então a resposta é sim, o sistema tem solução. Agora devemos traduzir essa resposta para todos os problemas anteriores. Retrocedendo, esse sistema ter solução significa que a equação inicial de vetores tem solução, que é a mesma coisa que dizer que o vetor U é combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Uma coisa curiosa é quando comparamos o sistema linear com os vetores iniciais. Observe que a coluna dos termos independentes é formada pelas entradas do vetor U e as colunas que multiplicam as letras C1, C2 e C3 são exatamente as entradas dos vetores V1, V2 e V3. E isso sempre acontece. Uma observação importante aqui é que bastava saber se o sistema era possível, então tanto faz se fosse SPD ou SPI. Em ambos os casos, a resposta sobre ser ou não combinação linear seria a mesma. Agora, dois exercícios para vocês. Verifiquem se o vetor U é combinação linear de V1 e V2. E, além disso, explicite a combinação linear. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Iniciemos pelo item A. Vamos seguir o mesmo procedimento de antes, de transformar o enunciado. Claro que depois de um tempo você pode fazer direto, mas é muito importante você entender como cada pergunta do enunciado se traduz. Como antes, ser combinação linear é o mesmo que dizer que existem C1 e C2, tais que C1V1 mais C2V2 igual a U. O enunciado também pede para explicitar a combinação linear, então não basta apenas saber se existem, é necessário dizer quem são. Agora, substituímos os vetores. Agora, fazemos a conta do lado esquerdo. Nesse momento, trocamos a igualdade vetorial por 3 igualdades numéricas. Como antes, compare as colunas do sistema linear com os vetores iniciais. Note também que só temos duas variáveis C1 e C2 porque só havia dois vetores V1 e V2. Agora, perceba que encontrar C1 e C2 é o mesmo que resolver o sistema. Procure os resultados da sua folha para ver que esse sistema não possui solução. Respondendo ao que foi perguntado inicialmente, o vetor U não é combinação linear de V1 e V2. Vamos ao item B. Montamos a equação que caracteriza a combinação linear. Note novamente a pergunta encontrar aqui, e não apenas saber se existe. Depois substituímos os vetores. Depois fazemos as operações do lado esquerdo. E agora trocamos a igualdade vetorial por duas igualdades numéricas. Notem que só temos duas igualdades numéricas porque estamos com vetores em R2. Confira mais uma vez o padrão das colunas do sistema linear com os vetores. Bom, o que queremos agora é resolver o sistema. Confira na sua folha e veja que esse sistema possui solução única, com C1 igual a 1 e C2 igual a 2. Traduzindo a resposta para o enunciado original, concluímos que U é combinação linear e se escreve como V1 mais 2V2. Mais um exercício. Determine em A para que o vetor U seja combinação linear de V1 e V2. Pausem e resolvam. Vamos lá. Como a pergunta inicial é determine A para que U seja combinação linear, isso se traduz como encontre A para que exista o número C1 e C2 de modo que C1V1 mais C2V2 igual a U. Como antes, agora substituímos os vetores. E depois, resolvemos o lado esquerdo. Montamos as três igualdades numéricas e mais uma vez ressaltamos a relação com os vetores iniciais. A grande interpretação está aqui. Encontrar A para que existam C1 e C2 é o mesmo que pedir para encontrar A para que o sistema seja possível. De nada adianta montar o sistema linear se não sabemos o que fazer com ele.
Confira na sua folha e veja que a resposta para esse problema é A igual a menos 1. Portanto, U é combinação linear de V1 e V2 quando A igual a menos 1. Mais um exercício. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Assumindo que já entendemos toda a passagem pelos enunciados, vamos direto ao sistema linear. Traduzindo para a linguagem de sistema linear que estamos acostumados, o novo enunciado fica: encontre A, B e C para que o sistema seja possível. Verifique na sua folha que esse sistema é sempre possível, independentemente dos valores de A, B e C. A conclusão é que o vetor U sempre é combinação linear de V1 e V2 e V3. Vamos a algumas propriedades relacionadas a combinações lineares. Você não precisa decorar, todas elas decorrem da definição. A primeira propriedade é que o vetor nulo sempre é combinação linear de quaisquer outros vetores. Observem no exemplo. Quaisquer que sejam os vetores V1, V2 e V3, basta multiplicar cada um por zero e somar para obter o vetor nulo como combinação linear. A segunda propriedade diz que cada vetor da lista V1 a Vn é combinação linear da própria lista. Como exemplo, para mostrar que V2 é combinação linear de V1, V2 e V3, basta colocar 0 na frente de V1 e V3 e 1 na frente de V2. A terceira diz que os múltiplos dos vetores da lista também são combinações lineares da lista. Como exemplo, o vetor menos 3V3 é combinação linear de V1, V2 e V3, pois é obtido colocando 0 na frente de V1 e V2 e menos 3 na frente de V3. A quarta propriedade é uma constatação a partir dos exemplos que vimos. No sistema linear, as colunas multiplicando as variáveis são os vetores V1 a Vn, enquanto a coluna depois do igual é o vetor U. Na notação matricial, o vetor U forma a matriz B e a matriz A é formada pelos vetores V1 a Vn em colunas. A quinta propriedade diz que se um vetor U é combinação linear de uma lista de vetores, então ele também é combinação linear de uma lista maior que a inicial. No exemplo, perceba que se conseguimos escrever U como combinação linear de V1 e V2, então também conseguimos escrever U como combinação linear de V1, V2, V3 e V4. A última propriedade é uma outra forma de reescrever a propriedade anterior. Se um vetor U não é combinação linear de uma lista, então ele também não é combinação linear de uma sublista. Veja o exemplo em verde no topo da tela. Se você descobriu que um certo vetor U não é combinação linear de V1 a V4, então com certeza ele não será combinação linear dos vetores V1 e V2. Agora vamos entender o que significa um vetor ser ou não ser combinação linear de forma geométrica. Primeiro vamos considerar vetores em R2. Trataremos 3 possíveis casos para a lista de vetores. No primeiro caso, vamos supor que todos os vetores são nulos. É claro que nesse caso, o único vetor que será combinação linear será o próprio vetor nulo. O segundo caso que consideraremos é o caso em que nem todos os vetores são nulos, mas todos eles são paralelos. Ao fazer uma combinação linear de vetores paralelos, o resultado nunca mudará de direção, continuando paralelo aos vetores iniciais. Por outro lado, todo vetor paralelo aos vetores da lista é múltiplo de um deles. Em resumo, concluímos que, geometricamente, são combinações lineares de uma lista de vetores paralelos apenas vetores que também são paralelos. No terceiro caso, vamos supor que nem todos os vetores são paralelos. Afirmamos que, nesse caso, todos os vetores de R2 são combinação linear da lista. Já que nem todos os vetores V1 a Vn são colineares, então pelo menos 2 deles não são. Façamos de conta que são V1 e V2. Agora vamos desenhar um outro vetor U qualquer e mostrar que ele é uma combinação linear de V1 e V2. Notem que esse argumento que estamos usando só vale para R2, pois o outro vetor genérico U que desenhamos poderia não estar no mesmo plano de V1 e V2 caso o ambiente fosse o R3. Agora desenhe as retas suporte dos vetores V1 e V2. Em seguida, desenhe retas paralelas aos vetores V1 e V2, passando pela extremidade de U. Percebam que um paralelogramo se formou. 2 vetores desenhados sobre os lados desse paralelogramo são paralelos a V1, portanto são múltiplos de V1. Outros 2 vetores desenhados sobre os 2 outros lados são paralelos a V2, sendo assim, múltiplos de V2. Agora observe que U é, via regra do paralelogramo, soma dos vetores C1, V1 e C2, V2. Em outras palavras, concluímos que U é combinação linear de V1 e V2. Só para relembrar, o que fizemos aqui foi mostrar que qualquer vetor de R2 é combinação linear de uma lista de vetores em que nem todos os vetores são paralelos. Vamos reproduzir as mesmas ideias em R3. O caso em que todos os vetores são nulos é o mesmo. O caso em que nem todos os vetores são nulos, mas paralelos, também é o mesmo. No caso de vetores não paralelos, eles podem ser coplanares ou não coplanares. Se forem coplanares, funciona parecido com R2. Serão combinações lineares desses vetores exatamente os vetores que forem coplanares à lista V1 até Vn. O quarto caso aqui é uma lista de vetores não coplanares. Um argumento semelhante ao que fizemos para a regra do paralelogramo, mas agora em 3 dimensões, mostra que todo vetor de R3 é uma combinação linear de uma lista de vetores não coplanares. Para finalizar o assunto de combinação linear, relembremos que o vetor nulo sempre é combinação linear de outros. A pergunta aqui é se além de escolher os coeficientes iguais a zero, podemos fazer alguma outra escolha.
Por exemplo, com os vetores v1 igual a 1, 1 e v2 igual a 1 menos 1, a única forma de gerar o vetor nulo por combinação linear é escrever os dois coeficientes iguais a zero. Por outro lado, para esses vetores v1, v2 e v3, faça as contas e verifique que 3v1 menos v2 menos v3 é igual ao vetor nulo. O que achamos aqui foi uma combinação linear em que os coeficientes usados foram 3, menos 1 e menos 1. Poder ou não poder escrever o vetor nulo de mais de uma forma como combinação linear é a nossa próxima definição, que provavelmente você vai achar abstrata também. Comecemos com uma lista de vetores, todos em R2 ou todos em R3. Já sabemos que o vetor nulo é combinação linear desses vetores, basta escolher C1 a Cn iguais a zero. A definição aqui é: se essa for a única forma de escrever o vetor nulo, então os vetores V1 a Vn são chamados de linearmente independentes e abreviamos por Li. Se houver alguma outra forma de escrever o vetor nulo como combinação linear, então os vetores são chamados de linearmente dependentes e abreviamos por LD. Percebam aqui que apenas os vetores V1 a Vn são objetos dessa definição. A equação usada para verificar se os vetores são Li ou LD é sempre uma combinação linear desses vetores igualada ao vetor nulo. Vamos aproveitar os dois exemplos anteriores e traduzir usando a nova definição. Vimos que a única forma de escrever o vetor nulo como combinação linear de V1 e V2 era escrever C1 e C2 iguais a zero. Como essa é a única forma, então V1 e V2 são linearmente independentes, ou LI. No segundo exemplo, era possível escrever o vetor nulo como 3V1 menos V2 menos V3. Portanto, o vetor nulo se escreve como combinação linear de V1, V2 e V3 de outra forma, além de todos os coeficientes iguais a zero. Na nomenclatura dada na definição, esses vetores são linearmente dependentes, ou LD. Vamos fazer um exemplo. Nosso objetivo é verificar se os vetores V1, V2 e V3 são LI ou LD. Poderíamos ficar procurando por tentativa e erro, mas esse não é o melhor caminho. Vamos traduzir o enunciado para chegar a um problema conhecido. Ser Li ou LD está associado à equação C1V1 mais C2V2 mais C3V3 igual ao vetor nulo possuir ou não mais de uma solução. Como antes, agora substituímos os vetores. Em seguida, fazemos as operações do lado esquerdo. Mais uma vez, como antes, trocamos a equação vetorial por três equações numéricas. Perceba que os vetores iniciais mais uma vez apareceram nas colunas do lado esquerdo. Como aqui montamos uma combinação linear do vetor nulo, então o lado direito é sempre de zeros. Bom, agora vem nosso conhecimento de sistemas lineares. Como o sistema é homogêneo, já sabemos que tem uma solução conhecida, que é todas as letras iguais a zero. Portanto, com certeza o sistema é possível. Mas a pergunta é sobre existir ou não mais soluções. Em outras palavras, saber se o sistema é SPD ou SPI. Olhe para sua folha do início da aula e veja que a classificação desse sistema é SPD. Portanto, a única solução é a que já conhecemos com todos os Cs iguais a zero. Traduzindo para o contexto inicial, isso diz que os vetores são Li. Cabe observar aqui que já sabíamos que o sistema tinha solução, faltava apenas saber se a solução era única ou se havia infinitas soluções. Exercícios para vocês. Verifiquem se os vetores são Li ou LD. No item A são vetores do R2 e no item B vetores do R3. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Começando pelo item A. Como sei que vocês já entenderam todas as etapas de passar pela equação vetorial e chegar ao sistema linear, já coloquei direto aqui. Observem que há 3 letras porque há 3 vetores e há 2 equações porque estamos em R2. Conferindo as anotações do início da aula, esse sistema é SPI, portanto possui infinitas soluções. Logo, a equação inicial de vetores também possui infinitas soluções. Em outras palavras, os vetores são LD. Fazendo direto para o item B também, obtemos esse sistema linear. Mais uma vez, consultando as anotações do início da aula, vemos que esse sistema é SPD. Isso diz que ele possui solução única, então os vetores são Li. Agora vamos a uma grande lista de propriedades de dependência linear. Todas elas decorrem da definição. A primeira é que toda lista que possui o vetor nulo é LD. Como exemplo, suponha que V2 seja igual a zero. Com isso, podemos gerar o vetor nulo colocando todos os Cs iguais a zero, exceto o C2 que multiplica V2. Escolhendo, por exemplo, C2 igual a 3, mostramos que o vetor nulo se escreve como uma combinação linear sem ter todos os Cs iguais a zero. A segunda propriedade diz que uma lista que possui 2 vetores paralelos sempre é LD. Como exemplo, imagine que V2 seja igual a 2V1. Com isso, podemos escrever o vetor nulo como 2V1 menos V2 mais 0V3. Mais uma vez, achamos uma combinação linear que nem todos os C são iguais a zero, mostrando que os vetores são LD. A terceira propriedade é uma generalização da segunda. Diz que se um vetor da lista é combinação linear dos outros, então a lista é LD. Imagine que o vetor V1 seja a combinação linear de V2 e V3. Por exemplo, V1 igual a 2V2 menos V3. Note que passando tudo para o lado esquerdo nessa equação, obtemos o vetor nulo como combinação linear em que nem todos os C são iguais a zero. Portanto, os vetores são LD.
A quarta propriedade é a recíproca da propriedade 3. Se uma lista é LD, então com certeza algum dos vetores é combinação linear dos outros. Para ilustrar a justificativa, imagine que V1, V2 e V3 sejam LD. Então a equação C1V1 mais C2V2 mais C3V3 igual ao vetor nulo possui alguma solução em que nem todos os C são iguais a zero. Faça de conta que uma dessas soluções seja C1 igual a 2, C2 igual a menos 1, C3 igual a 2. Substituindo esses valores na equação e isolando um dos vetores, por exemplo V2, mostramos que V2 é a combinação linear de V1 e V3. A quinta propriedade diz que uma lista de um único vetor é LI exatamente quando o vetor é não nulo. Outra propriedade é que uma lista de dois vetores é LI exatamente quando eles não são paralelos. É importante que você faça as contas uma vez na vida para se convencer. A sétima propriedade diz que se uma lista grande é LI, então uma sublista também é LI. A oitava propriedade é uma reescrita da sétima. Se uma lista pequena é LD, então colocar mais vetores nessa lista permanece LD. Você deve ter percebido que os sistemas lineares que aparecem na resolução de um problema de LI ou LD têm na sua matriz A os vetores V1 a Vn nas suas colunas. Também vimos que os vetores são LI quando o sistema é SPD, mas para ser SPD tem que ter pivô em cada coluna de A. Em outras palavras, para o sistema ser LI, o número de pivôs tem que dar igual ao número de colunas, que também é igual ao número de vetores. Tente escrever alguns exemplos para se convencer disso. O curioso é que a propriedade anterior tem consequências práticas importantes. A primeira delas é que mais que dois vetores em R2 sempre são LD. O motivo é que os sistemas lineares com vetores de R2 sempre têm duas equações, e portanto o posto máximo da matriz é 2. Logo, havendo mais que dois vetores, o posto nunca será igual ao número de vetores. Como exemplo, considere V1, V2 e V3 vetores de R2. Não precisamos nem olhar para eles e nem fazer a conta para concluir que eles são LD. Uma propriedade semelhante vale para R3. Mais que 3 vetores em R3 sempre são LD. Como exemplo, a lista V1 a V4 é LD, nem é preciso fazer a conta. Por fim, resta analisar o que a dependência linear significa geometricamente. Bom, quando há apenas um vetor não tem muito segredo. Ele é LI quando é diferente do vetor nulo. Para que dois vetores sejam LI, geometricamente basta que eles não sejam paralelos. Faça alguns exemplos para se convencer disso. Para 3 vetores, vamos ter que separar em casos, em R2 e em R3. Em R2, já vimos que 3 vetores são sempre LD. Em R3, existe a possibilidade de 3 vetores serem LI quando eles não são coplanares. Mais uma vez, pense sobre isso. Por fim, com mais de 3 vetores, já vimos que tanto em R2 quanto em R3 eles serão LD. Só para levantar uma curiosidade de vocês, em álgebra linear você estudará formas mais gerais do que os espaços R2 e R3, podendo ter mais que 3 vetores linearmente independentes dentro deles. É isso, nossa videoaula encerra aqui. Hora de fazer a lista de exercícios. Um abraço e até a próxima.